O primeiro tempo do Internacional no Beira-Rio contra o Santos foi muito bom. Pressão sobre o adversário, chances criadas, inclusive com um gol da abertura do placar saindo através de uma boa jogada coletiva. O Inter saiu vencendo, mas no segundo tempo tudo desmoronou. Substituições de Aguirre que não deram certo. O Santos mexendo bem e crescendo na partida. O resultado final foi um empate que impediu o Internacional de entrar no G8 do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Diego Aguirre deu explicações sobre as substituições e sobre o que pensou para o restante da partida, mas falou também sobre o clima ruim e o ambiente um pouco hostil gerado pelo torcedor, que vaiou, criticou e contestou também o trabalho do técnico uruguaio no empate contra o Santos. Esse é o Diário do Inter KTO, domingo 28 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO desse domingo, que, claro, marcado pelo empate do Inter contra o Santos pelo placar de 1-1. E é um jogo que eu preciso contar pra você que no primeiro tempo o Internacional fez uma boa partida. O técnico Diego Aguirre teve o retorno do Yuri Alberto, que é muito fundamental pro funcionamento da mecânica de ataque do Internacional. O Yuri Alberto é o responsável por atacar o espaço da linha defensiva adversária e é o responsável também por participar de muitas combinações de jogadas, com o Tyson, com o Patrick, com o Edenilson, com o Palacios, que hoje ganhou uma vaga de titular pelo lado direito da linha de 3. O Palacios hoje jogou de ponta e jogou muito bem, foi o melhor em campo, talvez, do Internacional na primeira etapa. E o Inter fez um primeiro tempo de envolvimento, de boa marcação sobre o adversário, mas principalmente de muita criatividade. O Tyson fez uma partida inspirada, principalmente nos primeiros 45 minutos, ao lado do Carlos Palacios, com o auxílio do Edenilson, o Johnny dando uma boa proteção. O Internacional fez um primeiro tempo quase que de luxo e fez boas oportunidades, criou boas chances de abrir o placar. Em diversas delas, o Yuri Alberto, por exemplo, recebeu passes em contra-ataques, em velocidades, bateu cruzado e por pouco a bola não entrou em diversas oportunidades. O Tyson também teve chance, o Moisés finalizou uma bola de dentro da área após uma boa troca de passes de Tyson para Palacios, para Moisés. O Inter teve criatividade no primeiro tempo e teve boas atuações individuais. E martelou e muito se dizia que o grande pecado do Internacional na primeira etapa foi não ter aproveitado as chances que havia criado. Só que o Inter conseguiu chegar ao gol. Numa jogada que surge de um chute de fora da área do Tyson, de perna esquerda, o goleiro faz uma defesa, o Patrick entra na área para pegar o rebote, cruza de novo na área, e aí o Luiz Felipe, zagueiro do Santos, vai tentar cortar e acaba colocando a bola para dentro e dando uma boa vantagem para o Internacional no segundo tempo. O Inter jogava melhor, o Inter tinha atuações individuais muito destacadas e o Inter vencia justamente a partida, podendo ter inclusive feito um placar maior na primeira etapa. Só que aí começaram os problemas do Inter, logo no intervalo. Ainda no primeiro tempo, na verdade, o Johnny já havia levado um cartão amarelo. E por conta disso, o Diego Aguirre opta por sacar o Johnny e colocar o Zé Gabriel. E o Zé Gabriel, gente, ele é um capítulo à parte aqui no Internacional. Eu já disse diversas vezes que eu não considero o Zé Gabriel um mau jogador. Eu acho que o Zé Gabriel tem muitos atributos bons, inclusive para ser zagueiro. Mas se não dá como zagueiro, como volante também, eu acho que ele é um jogador muito interessante. Só que aqui no Internacional, o cara tá sem ambiente. Hoje ele pegava na bola e o torcedor vaiava ele. Antes da partida começar, na divulgação das escalações, poucos nomes foram vaiados. Patrick, Diego Aguirre e Zé Gabriel. O torcedor do Inter pega muito no pé do Zé Gabriel por conta de falhas que aconteceram lá atrás e acho que nem é muito culpa do Zé Gabriel, tá? Mas ele foi a solução porque o Johnny estava amarelado e ele entrou no segundo tempo. E o Inter caiu muito de produção. Mas também por uma alteração do técnico Fábio Carille. Ele tira o Felipe Jonathan, que era o lateral esquerdo, mas que fechava muito mais no setor do meio campo, como um construtor, e ele coloca o Camacho, deixando a ala esquerda para o Lucas Braga, que era um atacante. E assim ele povoa mais, povoa mais o setor de ataque, adianta o time e cria muitas dificuldades para o Internacional. O Santos começa o segundo tempo pressionando bastante, e chega ao gol em um lance um pouco esporádico, é verdade. Uma cobrança de falta, a bola sobe, o Bruno Mendes perde no jogo aéreo para o Kaique, zagueiro do Santos, e a bola acaba sobrando no pé do Marcos Leonardo, que de frente para o Marcelo Lomba faz o 1-1. Depois do gol, o Inter tem uma espécie de pane e, por muitas vezes, dá espaço para o Santos atacar. Em uma das oportunidades, o Marcos Leonardo entrou na área e fez o 2-1, só que o lance
foi paralisado por conta de impedimento. E o Santos criou. A solução que o Diego Aguirre encontrou para tentar frear um pouco as iniciativas do Santos, que deu um nó tático e embrulhou o Aguirre no segundo tempo, foi tentando espelhar os 3 zagueiros que o Carille tinha no Santos. Então ele faz 2 trocas. Ele tira o Palácios e tira o Saravia. E coloca o Gabriel Mercado e o Heitor. Dessa forma, o Heitor ele fica como uma espécie de agente duplo. Quando o Inter ataca, ele sobe como um meia. Quando o Inter defende, ele recompõe e vira um lateral em uma linha de 5 que tinha como 3 zagueiros: Mercado, Bruno Mendes e Victor Cuesta. Essa foi a função do Heitor e foi isso que pensou o Diego Aguirre no segundo tempo. Só que não deu muito certo. O Heitor não conseguiu contribuir muito ofensivamente, até que defensivamente o Inter começou a funcionar um pouco mais do que estava funcionando até aquele momento, mas o Inter perdeu criatividade. Teve chances, inclusive bola na trave, através do chute do Maurício, um contra-ataque, depois de uma boa roubada de bola do Zé Gabriel no campo de defesa, mas o Internacional não conseguiu vencer a partida. E evidenciou o clima pesado no Beira-Rio durante principalmente o segundo tempo. E aí eu já entro na fase e na discussão em relação aos protestos que a gente teve aqui no Beira-Rio. O torcedor começou a pegar muito no pé de alguns jogadores. Teve vaias para o time em determinados momentos. Eu citei, por exemplo, na jornada que o primeiro lugar de vaia que eu ouvi com a bola rolando foi aos 30 minutos de jogo, quando o Marcelo Lomba deu um soco na bola ao invés de agarrar firme. O torcedor estava muito impaciente já com o time pelos outros jogos, mas descontou e estourou essa paciência na partida de hoje contra o Santos. E é claro que isso pode ter afetado de alguma maneira a atuação do Internacional, pode ter colocado mais pressão em cima de alguns jogadores, mas evidencia que a campanha do Internacional ela não é boa e que o torcedor está começando a ficar ciente disso e está começando a ficar impaciente com essa situação. Moisés pegava na bola, era vaiado. O Zé Gabriel, como eu relatei, pegava na bola, era vaiado. As alterações do Aguirre eram vaiadas. O próprio Diego Aguirre foi vaiado. Depois do jogo, acabou o jogo, vaias. E aí uma manifestação da torcida, que começou a cantar o Paixão tem razão. Claro, em relação aos áudios que foram divulgados pelo Paulo Paixão, que colocavam a culpa do insucesso do Internacional em alguns jogadores e pedia a reciclagem de alguns jogadores em relação ao ambiente do Internacional. O torcedor está um pouco de saco cheio, está insatisfeito, e a gente reproduziu isso no pós-jogo da Rádio Bandeirantes através do Pedro Oliveira, que ficou ouvindo o torcedor na porta do Beira-Rio, e o torcedor não gostou nada da atuação, principalmente no segundo tempo, do Internacional. Acredito que essa insatisfação vem muito mais das outras atuações do Inter, contra Cuiabá, por exemplo, que foi modorrento, contra o Palmeiras, que perdeu, contra Corinthians, enfim, contra o Flamengo, que perdeu, do que nesse jogo, onde o Inter até apresentou coisas positivas, mas o resultado é ruim. O Inter perdeu a chance de entrar no G8. Vai ter que agora, obrigatoriamente, vencer os últimos 2 jogos para ter alguma chance de se classificar para a Libertadores da América e ver o seu torcedor perder a paciência. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu não me dei bem, porque eu apostei na vitória do Internacional. Vocês lembram que estava pagando 1,8, eu joguei R$10, que a minha jogada de praxe voltaria 18. Não me dei bem. E agora, pelo menos, eu vou ficar uma semana sem perder, porque eu vou ficar uma semana sem jogar no Inter, porque o Inter só joga na próxima segunda-feira. Quer jogar na KTO? Te registra lá, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que nessa segunda-feira vai ter mais conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!